Olá, BSB Notícias, aqui na TV Comunitária de Brasília, é um programa que mostra o quadro das lutas, das resistências, da utopia que se propaga aqui na capital brasileira. O BSB Notícias hoje vai conversar com Otto Pereira, secretário-geral do Sindicato dos Servidores Públicos Federais aqui de Brasília, um companheiro testado, provado, que tem mostrado aí o seu compromisso na defesa dos interesses da categoria que ele representa, bem como dos serviços públicos. Otto, como é que anda a luta da categoria aí? Conta pra gente aqui no Brasília Notícias. Muito bem, primeiramente agradecer essa oportunidade de ouro para a gente estar aqui falando das questões, não apenas do contra-cheque do servidor público federal, mas do serviço público como um todo e do próprio país, né? Então, a luta agora, ela, como eu digo, né, está sendo possível fazer a luta, porque nós estamos respirando a democracia. Então, é uma nova fase da atuação do sindicato. Passamos aí, desde o golpe contra a presidente Dilma, pelo governo do Temer, o último governo, um período que estava muito na defensiva, porque era ataques assim, aos trabalhadores em geral, ao povo brasileiro, ao serviço público, um projeto de desmonte do serviço público e, consequentemente, nós, trabalhadores do Serviço Público Federal. Otto, a burguesia, os inimigos do Estado, do serviço e dos servidores públicos costumam dizer que os servidores são privilegiados. Né? O que a gente vê é que falta servidores e que o salário não corresponde ao trabalho desenvolvido. Como é que você, principalmente depois do golpe de 2016, ou seja, foram 6 anos de desmonte dos serviços públicos e que impôs uma defasagem ao contra-cheque dos trabalhadores do Serviço Público Federal. Como é que você faz essa história dos dados, dos números, efetivamente, que precisaria para atender o que a sociedade precisa, dos recursos necessários para que o trabalho efetivamente seja executado a contento e o salário que tem que ser, acabar com essa defasagem? Fala sobre isso. Não, perfeito. Nós não podemos ver o serviço público apenas com um servidor bem remunerado. Isso faz parte de ter um Estado que teria condições de prestar serviço à sociedade. Precisamos, além, evidentemente, da valorização do trabalhador no setor público, precisamos ter verbas para os programas, para a saúde, para a educação, programas sociais, para a cultura, porque o servidor, ele, sua grande maioria, quase a totalidade, são muito bem qualificados. Hoje, há uma defasagem enorme do quantitativo de servidores. E a nossa remuneração, por incrível que pareça, passamos 6 anos, reajuste zero. E agora, nós conseguimos, no atual governo, que começou a trabalhar ainda no governo de transição, que depois de 6 anos a gente conseguisse repor um valor pequeno, que é insuficiente, evidentemente, que é 9% sobre a partir de agora, 1º de maio, sobre toda a remuneração do servidor público federal, ativo e aposentados. É pouco, mas sinaliza um novo momento. Passamos de 6 anos de congelamento, de falta de diálogo absoluto, pelo contrário, para um momento que há a possibilidade da gente recompor não apenas o salário, mas a carreira do funcionalismo, para ter a motivação para poder desempenhar bem o seu papel. Na verdade, você introduziu esse tema falando da burguesia. Qual é o estado ideal para a burguesia? É um estado que arrecada e um estado que reprime. Eles investem só nesse tipo de serviço público, para eles é o suficiente. Ou seja, um Estado a serviço deles. Então, quando o presidente Lula fala que despesa com educação,
com Bolsa Família, com saúde, com programas sociais, com a cultura, não é gasto, é investimento, ele está coberto de razão. Né? Gasto é, por exemplo, a dívida, o serviço da dívida pública e seus juros astronômicos. É inexplicável nós termos o maior juro do mundo para remunerar quem? Os capitalistas. E no mundo inteiro não chega a 100 seres humanos que explora, né, todos os países. E o Brasil é pior porque é o maior juro para remunerar esse tipo de agiotagem internacional. Portanto, o nosso sindicato, a gente tem assim o orgulho de falar que é o primeiro sindicato de servidor público federal. O servidor público federal, até a Constituição de 88, era proibido de se organizar em sindicato. E nós fundamos nosso sindicato em 1987, um ano antes da Constituição de 88, que permitiu o servidor, o trabalhador do serviço público, se organizar em sindicatos. Então nós temos essa, porque os fundadores do nosso sindicato vêm da luta pela redemocratização. Aí viu a necessidade do serviço público realmente se organizar em sindicato. E a nossa preocupação pela origem do nosso sindicato não é apenas com o contra-cheque do servidor público. Isso é fundamental, é importante. Mas se não tiver, como eu falei no início, um investimento no serviço público, destinação mais verbas para o serviço público, é inócuo você ter um trabalhador muito bem remunerado, mas você não tem condição de implementar aquelas ações que esse governo, que, né, graças à luta do povo, nós extirpamos, né, tinha um serviço público, eles pensavam apenas em 3 coisas: arrecadar, policiar, repressão, e também na família dele, né, que sempre tinha um jeito de desviar muitos recursos. Se for ver, a gente está vendo só a pontinha do iceberg. Tem horrores de coisa do que foi desviado para assim, a família do ex-presidente, enfim. Então ele preocupava com isso. E nós, como eu falei, temos essa preocupação de ter um Estado que realmente atenda o povo brasileiro. A maioria do povo brasileiro só pode contar com o Estado. A saúde pública, a educação pública, programas sociais, cultura, né? Segurança, evidentemente. Se não tiver o Estado, esse pessoal fica à mercê de uma barbárie. Né? Eu tenho uma imagem. Se nós não conseguíssemos eleger o presidente Lula, o Brasil seria um Afeganistão. A diferença é que aqui teria os evangélicos com a Bíblia debaixo do braço e a arma, né? E lá está um Corão, né? Então o Brasil ia virar um Afeganistão, né? Porque é o ideal desse pessoal. Não tem legislativo, não tem judiciário lá, tudo que eles queriam, né? Enfim, então nós do Sindicep temos essa concepção. Defesa do trabalhador do serviço público e defesa do serviço público, que eu acho que é isso que faz até a gente ter assim, uma energia existencial trabalhar nessa linha. Ô Otto, você destacou essa questão dos interesses dessa burguesia que quer se apropriar cada vez mais não só do trabalho da classe trabalhadora, mas também do orçamento do Estado, para servir aos seus interesses e, ao mesmo tempo, reprimir quem ousa defender a democracia, o seu direito. Como que o Sindicep-DF e a categoria hoje está fazendo esse debate em torno desta contradição? Porque a burguesia consegue, através da sua imposição, da manipulação dos meios de comunicação hegemônico, das redes sociais, de muita mentira, dizer, por exemplo, que as privatizações
é uma coisa boa. Dizer, por exemplo, que o servidor público é um privilegiado. Coisas dessa natureza que manipulam e torcem completamente os fatos. Como está sendo feito esse debate político-ideológico para a formação da categoria no enfrentamento a essas mentiras que a burguesia impõe? Olha, é um trabalho bastante árduo. O governo anterior, né, a extrema-direita, conseguiu impregnar no povo em geral, inclusive na classe trabalhadora, inclusive no servidor público federal, essa ideia de que o Estado está inchado. É impressionante como eles, com essa manipulação dos grandes meios de comunicação social, que eles controlam, e também das redes sociais, que saíram na frente. Infelizmente, utilizando muito fake news, muito mentira, mas é uma coisa que eles fazem de forma científica. Então, para você conseguir reverter esse processo, temos que primeiro entender, para a gente ir discutindo pacientemente, mas com firmeza, porque nós precisamos urgentemente reverter esse quadro, inclusive para motivar os trabalhadores, aí eu falo todos os trabalhadores, do campo, da cidade, setor público, setor privado, a enxergar que tem duas classes. Infelizmente, eles trabalham isso muito bem, que não existe duas classes principais, né? Que é a burguesia e o proletário. Às vezes a gente fala esses termos, muita gente, até servidor e tal, fala, esse outro é do tempo do Ronca, né, do passado. Mas tudo bem, o termo pode ser, tá aí mais de um século na praça, mas tem que entender as duas classes fundamentais, não só do Brasil, mas do mundo. Tem duas. Os demais são importantes, mas o que define a história, ou seja, a história da humanidade, é feita pela luta de classe. E que são as classes que determinam essa história? É a burguesia e a classe trabalhadora. Então, isso aí é um trabalho que nós precisamos fazer, combinando a formação, digamos assim, formação mesmo, em termos de curso, de leitura, com a ação. Então, você não pode fazer uma coisa isolada da outra. Você fazer cursos teóricos e tal, você forma a pessoa que vai usar aquilo talvez até para dar aula. Mas você tem que formar isso combinando e aliando a luta diária, para saber exatamente onde aplicar aquilo, que não pode ser apenas uma coisa em termos de teoria, aquilo é prática. Então, é um trabalho que o nosso sindicato está fazendo, né? Começando inclusive da direção. A gente já fez um planejamento da nova direção, que a gente teve eleição em meados do ano passado. Vamos fazer agora um congresso. Isso é um processo de formação. Agora, entre um planejamento e um congresso, tem a luta diária, assembleias, reivindicações de plano de carreira, enfim. Então, é um processo extremamente trabalhoso, mas igualmente necessário fazer. Porque senão você acha que está tudo bem, está tudo resolvido, e não está. A luta de classe, ela é diária, cotidiana. Então a gente tem que perceber em cada ação, tanto nosso trabalhador, quanto dos nossos inimigos, muito bem colocado por você, a burguesia, o passo de cada um, que cada um está fazendo para você poder estar entendendo a história e ajudar a construir essa história que tem que ser da emancipação da classe trabalhadora. Isso eu não tenho dúvida. E nisso, né, o serviço público é fundamental nesse processo de transição. Eu não canso de repetir a frase da Rosa Luxemburgo. Tem mais de 100 anos essa frase, é de 2017. 1917. 1917. Ela fala que ou socialismo ou barbárie.
eu acredito piamente nessa frase. É evidente que o nosso processo de democracia ajuda a gente a combater a barbárie, mas ela tem que ser mais do que isso. Tem que ajudar a chegar no socialismo. Porque, às vezes, o movimento sindical, a gente refletindo, né? Mal comparando, como toda comparação não é muito bem feita, mas pensa que você está enxugando gelo. Você consegue um reajuste no plano de carreira, daqui a pouco vem, né, medidas que aquilo vai água abaixo, aí você tem que começar tudo de novo. Enfim, é a luta diária, né? Então, é isso que nós estamos fazendo. E qual a diferença de 2023 para o período imediatamente anterior? Não é que tudo está mil maravilhas, não. É porque agora nós temos as condições de poder fazer a luta, temos o direito, né, então, respeitar o direito de organização, de mobilização, de greve, enfim, é outro patamar. Então seria isso. E justamente nessa perspectiva, com a vitória contra o fascismo, que foi a vitória do presidente Lula como presidente do Brasil, foi restituída a mesa de negociação que possibilita esse debate e essa retomada das lutas. Como é que anda esse processo, não só dentro da mesa de negociação, onde estão as diversas categorias do serviço público, o governo, mas também o nível de mobilização, organização e unidade da categoria nesse processo de conquistas salariais, de plano de cargo e carreiras, das conquistas objetivas econômicas para a categoria? Não, sua pergunta é excelente, porque é um desafio nosso buscar unidade entre os trabalhadores do setor público federal. É um desafio. Porque, ao mesmo tempo que tem a mesa, do que nós já conquistamos, né, campanha salarial 2023, 2024, já conquistamos algumas coisas, e uma delas é isso, é buscar a unidade. Porque é uma coisa extremamente agradável, né, ver a democracia, sempre é extremamente bem-vinda. Mas o que está ocorrendo? Com essa, digamos assim, entre a facilidade, há uma corrida entre as diversas carreiras uma corrida em diversas carreiras é engraçado, mas as carreiras disputa, né? Porque como o governo é democrático, todo mundo se acha que não, eu formo aqui uma associação, um sindicato e vou lá e vou conseguir, pulverizando a luta. A gente perde um pouco a noção e a importância da unidade para obter um serviço público mais fortalecido. Porque não adianta você ter a FUNAI, quem está lá numa luta, ela vai fazer um ano uma luta desde o governo anterior, greve e tal, por causa daqueles assassinatos de colegas nossos, servidores federais da FUNAI, por um plano de carreira totalmente justo, não temos como fugir disso. Porém, acho que a gente vai até conseguir, porque não é possível, está todo mundo, a ministra, a presidente da FUNAI, a ministra dos povos, está todo mundo empenhado nisso para conseguir. Agora eu falo com os companheiros, a gente vai conseguir. Agora, não adianta ter uma FUNAI valorizada, seus trabalhadores com remuneração boa, se outros setores do Serviço Público Federal não estiverem. O IBAMA não tiver, o Chico Mendes não tiver. Porque não vai conseguir executar a sua missão isoladamente. Porque o Serviço Público é um conjunto, né? A própria segurança, né? É importante a Polícia Federal ajudá-los, porque o servidor da FUNAI, que realmente é muito mal remunerado, vai para uma tribo enfrentando garimpeiro, madeireiro, caçador, pescador ilegal, pistoleiros dos latifundiários. Pistoleiro, é o que tem. Quer dizer, realmente assim,
chocante a situação dos trabalhadores da FUNAI. Mas, repito para eles, a da FUNAI está realmente muito ruim. Vamos resolver, mas IBAMA tem que resolver. A Polícia Federal tem que continuar sendo bem remunerado. O Instituto Chico Mendes. E por aí vai. A própria Fundação Palmares, dos quilombolas, que é um conjunto de coisas. Então, o nosso desafio é esse. Eu, todos os dias, deparo com isso. Faço a luta de um determinado setor, mas pensando sempre no geral. Mas nós não podemos combinar as lutas, repetindo, da FUNAI com a luta geral. Agora mesmo está começando uma assembleia no INEP. Também foi destroçado pelo governo anterior. Tem que combinar a luta deles com a luta geral. É por isso que eu defendo, assim, com muita convicção, a concepção de um sindicato geral do funcionalismo. Né? É evidente que a gente tem que melhorar como atuar em cada setor, mas a pulverização das nossas representações, ela vai fragmentar a luta, e mesmo que alguns setores consigam e outros não, o Estado não vai ter as condições necessárias para poder executar bem o seu papel, porque depende. Um setor sempre depende do outro, não tem como você agir sozinho. Evidente que todo mundo tem o direito de se organizar. Eu falo, pessoal, se você quiser fazer um sindicato aqui por sala, eu sou do Ministério da Saúde, você faz o seu sindicato por sala. Você acha que é o caminho? Vai. Eu acho que não é. Você tem o direito de formar. Sindicatos servidores do terceiro andar, não sei de onde, tudo bem. Só que tem todo o direito, mas a gente vendo a luta geral, especialmente a luta de classe, a gente percebe que a pulverização, fragmentação, atrapalha, vou dizer atrapalha, vocês vão ficar chateados comigo, mas não ajuda, não contribui muito para essa luta geral que é extremamente fundamental. A mesa de negociação, ela tem permitido com que as categorias do serviço público, junto com o governo, façam esse debate? Inclusive, uma das nossas conquistas aqui é a instalação da Mesa Nacional de Negociação Permanente. Foi uma atividade lá no Palácio Planalto, muito importante. E há o compromisso de formar as mesas setoriais e as mesas locais de negociação. A mesa nacional é imprescindível. Tivemos nos governos anteriores do PT, os governos anteriores, se terminou com isso, que não tinha diálogo, e agora retornou com força total. Esse reajuste dos 9% já foi conquista de lá, já foi conquista dessa mesa, evidentemente com a pressão de todas as entidades ali envolvidas e enfim. Então foi muito importante. Agora, ela tem um segundo passo, que é estabelecer a negociação formal do funcionalismo público. O seletista tem os acordos coletivos de trabalho. Nós não temos. A gente começar a negociação... Não existe uma database para o servidor público. Exatamente. Nós, para abrir a negociação, muita gente tem que fazer a greve para abrir a negociação, porque nós não temos database. Agora mesmo, eu estou negociando o acordo coletivo da Imbel, né? Empresa Material Bélico do Brasil. Lá a database é 1º de abril. Então nós já estamos no dia 26, já renovamos e estamos para encerrar amanhã. Porque tem a database. Nós não temos. Então tem que estabelecer, e o governo tem esse compromisso, um mecanismo formal de negociação com database, que eu defendo seja 1º de maio, Dia do Trabalhador, a database do funcionalismo. Para a gente ter esse parâmetro, para não ficar o ano inteiro fazendo, reivindicando, porque já que não tem database, você fica ali. Então, tendo isso, facilita, na minha opinião, para o governo e para os servidores e, consequentemente, para o serviço público e para o povo em geral, porque você vai ter ali um marco. Então, como eu falei no início, nós estamos respirando um novo ar, mas isso não quer dizer que está tudo resolvido. Pelo contrário, dá muito trabalho para a gente. Tem um episódio que teve, quando o
o governo apresentou esses 9% e mais R$ 200 de aumento no ticket de alimentação, foi agora em março, e nós tivemos uma plenária nacional de funcionalismo, né? Aí, todos os sindicatos aprovaram, mas tem um sindicato nosso, vinculado também à nossa confederação, que é dirigido por, digamos, por um esquerdista, não vou falar qual é o grupo desse, por esquerdista, né? Aí ele defendeu contra os 9%, que era uma miséria e tal, e na Assembleia ele perdeu por 75% dos votos. O resto foi 99% ou 100%, né? Mas lá ele conseguiu 25% de voto. E na hora da plenária nacional, para ver a opinião de todas as entidades vinculadas à confederação, ele falou um termo que eu fiquei assim irritado. Depois eu combati ele, né? Ele falou o seguinte: olha, o Bolsonaro com o Paulo Guedes botou uma granada no nosso bolso. Tudo bem, é evidente, né? E o Lula foi, agora tirou essa granada e botou uma corda no nosso pescoço. Eu falei: ó, bicho, sinto mesmo, eu estou respirando, viu? Então, esse tipo de... Às vezes a extrema esquerda joga água no moinho da extrema direita, né? Então, é esse tipo de compreensão e entendimento que nós temos que ter. Nós estamos vivendo num sistema capitalista, onde o sindicato é fundamental para a gente não ir para a barbárie. Mas a gente não vai resolver a questão da humanidade no sistema capitalista. Isso eu sou convicto disso. Nós estamos partindo para os finalmente. Eu queria que você destacasse as tarefas do momento que o Sindicep, com a tua liderança e do conjunto da direção do movimento, está desenvolvendo, incluindo o 1º de maio, que se aproxima, que é uma data histórica que, como você destacou, esse momento de resgate da democracia permite e nos obriga a estar unidos, organizados e mobilizados na defesa da classe trabalhadora. Quais as tarefas que estão dadas agora? São muitas. Vou falar das principais. Eu sou muito, vou até deixar aqui. Isso aqui é o que nós conquistamos. E aqui fala o que queremos mais. Então é muita coisa. Mas, vindo para o cerne da sua pergunta, a unidade, pessoal, não pode ser unidade por unidade. A unidade tem que ser com princípios e com propostas claras. Então, o 1º de maio é um 1º de maio, como todos, da classe trabalhadora, muito importante para a gente definir bem o que é luta de classe. Eu sou radicalmente contra chamar para o 1º de maio, repetindo o que você falou, nossos inimigos. Nosso sindicato é filiado à CUT, mas nós encaminhamos uma correspondência para a CUT Nacional que nós somos contra chamar o governador de São Paulo para 1º de maio. Absurdo. O Tarcísio de Freitas. Ele é inimigo da classe trabalhadora. Então, unidade é unidade com quem nos ajuda e não quem quer nos levar para o buraco. Aqui em Brasília, nós vamos participar do 1º de maio lá no Centro Ceilândia, na feira. Muito significativo, porque ali é a maior concentração de trabalhadores de Brasília em Ceilândia. E de servidor público também, que é trabalhador do Serviço Público Federal. Então, a CUT está corretíssima de fazer esse 1º de maio lá, porque a luta nossa não é, repito, né, está ficando até cansativo, não é apenas para melhorar o contra-cheque, mas é para ter condições de vida, ajudar nesse processo de melhorar a condição de vida de todo mundo. Por isso lá vai ter sem terra, vai ter quilombolas, vamos ter os nossos irmãos indígenas. Então vai ser um 1º de maio realmente do povo brasileiro, da classe trabalhadora. Agora 1º de maio, segunda-feira, lá em Ceilândia, ali na feira permanente da gloriosa Ceilândia.
Conversamos aqui no Brasília Notícias com Otto Pereira, secretário-geral do Sindicato dos Servidores Públicos Federais de Brasília, e a TV Comunitária está sempre à disposição e aberta para levar o programa, a luta, as ideias e propagar a resistência dos servidores públicos federais. Obrigado, Otto. Eu mais uma vez agradeço e tenho uma admiração enorme pela TV Comunitária, que foi, assim, nesse processo, sempre antes e depois do golpe, sempre teve assim, um espaço para a gente estar conversando, falando e tentando organizar a classe trabalhadora e melhorar, né, o serviço público federal, que é um dos papéis do nosso sindicato. Obrigado, Otto. Obrigado a todos e a todas. Continue na TV Comunitária de Brasília, onde todos os trabalhadores, trabalhadoras, os que resistem contra a opressão têm vez e voz. TV Comunitária de Brasília. Obrigado.